Imagina um lugar em que os restaurantes só abrem de noite. Você tem uma consulta médica marcada para 1h30 da manhã, isso depois de passar no shopping à meia-noite num dia de semana normal. Bem-vindos ao Ramadã! Ramadã Mubarak. O Ramadã começou hoje para os muçulmanos e para a gente que mora aqui também. Mas você sabe o que é o Ramadã? Sabe como ele afeta quem mora aqui e não é muçulmano? Então nesse vídeo eu vou contar 10 fatos sobre o Ramadã. Então, o que é o Ramadã? O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico e é o mais sagrado para os muçulmanos. Conta a história que foi durante esse mês que o profeta Muhammad recebeu as primeiras revelações do livro sagrado, o Corão. Esse é um mês de reflexão, de autodesenvolvimento, de fortalecimento dos laços familiares e um mês de intensificar a prática das boas ações e caridades. Aqui uma das primeiras curiosidades que eu vou contar é como começa o Ramadã. A gente segue aqui o calendário islâmico, que segue as fases da lua. E aí cada mês começa com a lua nova. Aliás, cada mês começa assim que avistam a primeira lua ao fim da fase minguante. Então cada mês tem entre 29 e 30 dias, depende de quando a lua resolve aparecer. Então nesses últimos dias tem observatórios que ficam de prontidão e assim que eles avistam o primeiro pedacinho da lua, eles anunciam que iniciou o Ramadã e no próximo dia vai começar o jejum. Algumas pessoas já conhecem, já ouviram falar do Ramadã por conta do jejum que eles fazem. E eu vou falar bastante do jejum nesse vídeo. Mas por que eles jejuam durante o Ramadã? Os muçulmanos acreditam que jejuar é uma forma de praticar disciplina, o sacrifício, a empatia com os mais humildes, um ato de se purificar. E nesse mês eles fazem muita caridade. Muitas mesquitas oferecem uma refeição para quebra do jejum. Tem um vídeo aqui no meu canal do ano passado que eu gravei o pessoal distribuindo alimentos no sinal, para que as pessoas que estavam na estrada pudessem quebrar o jejum. Todos os muçulmanos são obrigados a jejuar? Todo mundo que está saudável e atingiu a puberdade tem que jejuar segundo as tradições. Tem algumas exceções como crianças, idosos, mulheres grávidas. Tem algumas situações em que a pessoa não consegue fazer o jejum por alguns dias durante o Ramadã, e aí ela pode, durante o ano, compensar esses dias até o próximo Ramadã. Tá, mas é sem comer o mês inteiro? Não, né? O jejum, ele acontece do nascer ao pôr do sol. Quando o sol se põe, eles quebram o jejum, geralmente com 3 tâmaras e água. Depois de algumas horas, eles fazem uma refeição mais reforçada, e aí outra refeição antes de dormir, que aí vai ser a última refeição até o próximo pôr do sol. Mas não é só jejum de comida. O jejum é um pouco mais além. Eles também não podem beber líquidos, não podem fumar, não podem ter relações sexuais e até pensamentos negativos, de inveja, de fofoca, eles têm que fazer jejum desses pensamentos. É praticamente um detox. Outra coisa interessante é que o jejum acompanha o sol. Quando o sol se põe, eles podem comer. Então, muçulmanos que vivem em países em que o dia é super longo, que o sol se põe 10 da noite, eles têm que fazer um jejum muito maior do que em países em que o sol se põe mais cedo. Quem não é muçulmano, como faz? A gente não é obrigado a jejuar, mas aqui na Arábia Saudita a gente precisa, pelo menos, respeitar o jejum deles. E aí, de certa forma, a gente tem que se adaptar a esse mês. Lembra que lá no início eu falei que o restaurante só abre de noite? Não é muito legal comer em público enquanto eles estão fazendo jejum. É uma questão de respeito. Aqui na Arábia, tudo relacionado à comida fecha. Em outros países muçulmanos, pode ser que fique aberto. Dentro de casa você faz o que quiser, você come a hora que quiser, não tem problema. No primeiro ano que eu tava aqui, eu paguei um mico porque eu tinha acabado de chegar, eu não tava prestando muita atenção e eu acabei comendo um sorvete durante o dia, no mês do Ramadã. Assim, não aconteceu nada, algumas pessoas olharam, eu não me dei conta, só me dei conta depois. Fiquei um pouquinho a consciência pesada. Mas hoje em dia eu já não pago mais esses micos. E aquela história de ir no médico de madrugada? Como eles passam o dia sem comer, é à noite que eles têm mais energia. Então meio que tudo muda de horário por aqui. À noite vira dia. O movimento na rua de noite parece fim de semana de balada, só que é só mais um dia de semana normal. A maioria das coisas abre mais tarde e fecha bem mais tarde. Depende do setor e a empresa. Quando eu cheguei aqui na Arábia, eu cheguei no mês do Ramadã, há 5 anos atrás, e eu precisei marcar médico. E aí foi marcado para 1h30 da manhã. Eu achei engraçado, estranho, só que na prática, quando eu fui, parecia uma tarde normal de terça-feira. Algumas empresas continuam com o horário de trabalho normal, só que os muçulmanos que trabalham durante o dia, eles têm o horário reduzido nessa época, porque estão sem comer, né, com menos energia. Durante o dia tudo fica mais lento. Se tem um horário para evitar no trânsito aqui durante o Ramadã, é no pôr do sol. Pensa,
Um monte de gente que passou o dia sem comer, com pressa de chegar em casa, muita gente perde a paciência e o trânsito fica um pouco mais agressivo, não que já não seja, mas não é recomendado. Esse ano vai ser algo bem diferente. Por conta do coronavírus, a gente tem toque de recolher e um forte apelo para o isolamento. Tem cidades em que você não pode sair de um bairro para o outro. E durante o Ramadã, as quebras de jejum elas costumam ser sempre em família e com os amigos. É quase sempre uma festa em que todos se reúnem, ou eles quebram o jejum em piqueniques no parque. Só que tá tudo fechado. Eu acho que vai ser bem difícil para eles com essa nova realidade, até porque nessa época eles fazem muitas festas e até aquela refeição grátis nas mesquitas vai ter que ser revisto para evitar a aglomeração de pessoas. Para nós expatriados também vai ser um pouco diferente, porque muita gente, principalmente quem tem filho, nessa época as crianças estão de férias, então eles não têm por que ficar aqui. Muita gente acaba voltando para o seu país durante o Ramadã, só que esse ano até para sair do país tá difícil. Quem sabe no final desse Ramadã eu grave um vídeo contando como que foi esse ano, porque é diferente de todos os outros que eu passei. Como eu contei nesse vídeo sobre o Natal aqui na Arábia Saudita, em que aqui se passa em branco, no Ramadã é totalmente o oposto. Nesse mês tudo fica enfeitado com luzinha, enfeite e coisas típicas. Você encontra muita coisa para comprar com a temática do Ramadã. Quem gosta de organizar jantar vai à loucura com tanto enfeitinho que tem aqui. Alguns dos enfeites mais tradicionais são as lanternas e as luzinhas. E como eu falei, esse ano eu não sei como é que tá, porque eu só tô saindo uma vez por semana para ir no mercado. Mas em anos normais fica tudo bonito, em clima festivo, é bem legal. Parece Natal. E pra fechar, a pergunta que não quer calar. Tá, mas essa galera que faz jejum engorda ou emagrece? Eu acho que meio a meio. Como passam o dia em jejum, eles fazem pouca atividade durante o dia. De noite nos jantares, como vai pra bastante gente, sempre tem muita fartura de comida, muita fartura mesmo. E as comidas são bem gostosas aqui. Tem muita gente aqui que não é muçulmana que às vezes resolve entrar na onda do jejum por apoio pros amigos, pra participar, pra fazer parte da comunidade. A gente tentou uma vez e eu confesso pra vocês que eu não durei até as 3 da tarde. Tem muito mais coisas pra falar sobre o Ramadã. Eu não entrei em muitos detalhes aqui sobre a história em si do Ramadã. Eu só quis falar alguns fatos rapidinhos, algumas curiosidades, só pra deixar vocês curiosos e, quem sabe, pesquisar mais sobre o assunto. É um mês bem diferente aqui pra gente, principalmente pra nós que não somos muçulmanos. De certa forma a gente acostuma com a situação, a gente se adapta. E aí me fala, isso tudo é novidade pra você? Você sabia do jejum? Você conhecia o Ramadã? Me conta nos comentários se você aguentaria ficar o mês inteiro fazendo jejum. Tem muita gente que faz jejum intermitente, né? Mas pra mim ia ser bem difícil. Obrigada por ficar comigo até aqui. Se gostou do vídeo, dá um like, inscreve no canal se você não tá inscrito e a gente se vê num próximo. Tchau, tchau!